Beleza, bom, então na aula passada a gente viu a lógicazinha de como a gente vai fazer a outra parte, né, que é o nosso botão de deslocar para o outro lado e tal. E aí a gente precisa fazer o seguinte, então, vamos olhar lá de novo rapidinho, tá? A gente precisa fazer aqui o seguinte, quando o nosso usuário clicar nesse cara aqui, a gente vai fazer o que a gente já está fazendo, deslocar, mas a gente precisa falar qual que é o item que está para fora, o índice dele, tá? Clicou de novo, qual que é o próximo índice, tá? É o 1 agora. Clicou mais um, qual que é o próximo índice? O 2, tá? E isso aqui a gente precisa então saber por quê? Porque na hora que a gente for voltar, ou seja, não, volta, eu quero que volta os itens, tá? Eu preciso saber qual que é o item que eu tenho que encaixar aqui no início, tá? Ou seja, eu tenho que somar o que está antes dele, a largura dos itens antes dele, que no caso aqui seria o 1 e o 0, nesse exemplo que eu estou te dando, para passar como nosso translate x, tá? Então a gente precisa saber esses itens aqui, o índice deles, para a gente poder capturar a largura deles. E é isso que a gente vai fazer agora. E, bom, eu acho que a gente vai copiar isso aqui então, só para agilizar a nossa vida, só que ao invés de next item, agora vai ser o botão prev item, tá? E aí ele tem uma função aqui que fecha aqui e fecha aqui, tá? Beleza. E a gente vai fazer a nossa lógica aqui dentro. Mas, como eu acabei de exemplificar, para a gente guardar quais itens, qual que é o índice do item que está para fora, a gente tem que guardar quando a gente clica aqui para o lado direito. Então a gente vai ter que fazer essa lógica aqui dentro do next. Deixa eu dar um enter aqui até para ficar melhor. E o que eu vou fazer? A gente não declarou aqui o next item index, tá? Eu vou declarar agora o prev item index, beleza? Então tá, eu vou copiar aqui para agilizar. Na verdade não vai agilizar nada, porque nesse cara aqui agora, a gente tem que fazer o seguinte, quando a gente clicar uma vez aqui, o valor tem que ser o index 0, tá? Porque vai ser o 0 o item que vai estar para fora, certo? É isso que a gente precisa, para a gente capturar a largura dele. Quando a gente quiser voltar, a gente volta a largura dele. Se for duas vezes, aí tem que ser o 1. Aí a gente tem que capturar a largura desse e desse para poder voltar, enfim, fazer a nossa lógica de voltar. Então, se a gente precisa que o valor do index seja 0 e depois a gente precisa ir somando esse valor, se eu passar 0 aqui, ó, no nosso prev, né? Deixa eu até nomear correto aqui, prev. Se eu passar 0 aqui, tá? Deixa eu colocar na linha de baixo para ficar mais bonitinho. Vai ficar um 0 embaixo do outro. Beleza. Se eu colocar 0, o que vai acontecer? Eu vou passar ele aqui dentro, similar a esse aqui. Por quê? Porque quando ele deslocar, eu preciso que ele some, porque beleza, começa no 0. Se eu deslocar de novo, vai ser o 1, tal. Mas qual que é o problema? Se eu começo no 0, ele começa assim, ó, nesse estágio aqui. Quando eu clicar e ele somar 1, ele vai falar que é 1, o prev item, mas na verdade é o 0 ainda, entendeu? Então a gente precisa resolver isso aqui e a gente vai resolver com matemática básica. É o seguinte, ao invés de eu começar no 0, eu vou começar no menos 1, tá? E o que eu vou fazer? Eu preciso somar 1, que eu acabei de explicar, certo? No nosso prev item. Então aqui agora eu somo 1 e aí vai dar certo, eu acho, o que eu preciso. Porque o que vai acontecer? Menos 1 mais 1 positivo dá 0. Então se eu preciso que o primeiro valor seja 0, tá resolvido. Começa em menos 1, cliquei a primeira vez, vai zerar. E aí as próximas vezes vai somar. Eu acho que é isso, tá? E aí resolve o nosso problema então, porque o primeiro clique vai ser 0, tá? Porque eu estou somando menos 1 com mais 1 e vai ser 0. Tá. Vamos testar. Eu vou dar um console log aqui que eu estou na dúvida se vai zerar. Eu acho que vai sim, porque é matemática e o JavaScript entende matemática. Então vamos ver se o nosso prev item index está zerando, está fazendo a soma de menos 1 mais 1, tá? Vamos ver se esse console log aqui vai logar certinho. Vou clicar. Isso, logou 0. Vamos ver de novo se vai somar 1 agora. Somou, massa. Beleza, então agora a gente já consegue saber qual item que foi o último item jogado para fora aqui, digamos, né? O índice dele, tá? Legal. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a nossa lógicazinha. Deixa eu tirar esse console log aqui, que a gente não precisa mais dele.
Beleza, do lado de cá tá pronto então. Tal. E agora aqui dentro, o que a gente tem que fazer? Quando a gente clicar no Prev, ou seja, eu tô com esse cara aqui, 1 para fora, 2 para fora. Quando eu clicar no Prev aqui, tipo, quero que volta, tá? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que falar que se eu tô com o índice 1, eu tenho que ir no cara de índice 0 e falar que ele é o tanto que vai ficar para fora, beleza? Se eu tô com 2 caras aqui para fora, eu preciso falar assim, tá bom, o que eu quero que entre é o 2, então eu tenho que pegar o 1 e o 0 e somar, que é o tanto que vai ficar para fora, beleza? Então a gente precisa somar os itens, né? E o elemento que eu quero que entra na tela sempre vai ser o nosso Prev Item Index, que vai estar guardado aqui nessa variável. Então aí fica fácil. Se o nosso Prev Item Index for 3, por exemplo, eu tenho que fazer um reduce para somar o 2, 1 e o 0, certo? Se o nosso Prev Item for o 2, então eu tenho que fazer um reduce de soma para somar o 2, o 1 e o 0, e assim por diante. Eu acho que é isso. Então a nossa lógica vai ser mais ou menos por aí, tá? E aí, deixa eu ver se dá pra gente reaproveitar o reduce que a gente fez aqui, da funçãozinha, ó, que soma larguras pra gente. Massa? Então tá. E o array que a gente vai brincar com isso aí é o nosso data array, inclusive, tá? Porque a gente precisa brincar com todos os itens da lista. Então tá. Então deixa eu copiar o nome da soma aqui. Beleza, então a nossa lógica vai ser o que aqui? Vai ser o seguinte, quando clicou, eu quero pegar o valor que está em Prev Item Index, que vai ser o nosso index, tal, né? E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer se... tá, vamos com calma aqui, que talvez a gente vai ter que fazer outro reduce com outra lógica, tá? Na verdade, a gente vai ter que fazer um filter primeiro para pegar só os caras que têm index menor, similar ao que a gente fez aqui, ó. Vai ser igualzinho, na verdade, tá? E aí depois a gente vai somar eles. Então a gente tem que gerar um novo array toda vez. É isso mesmo. Então vamos lá. Então tá. A gente vai pegar o que agora, então? A gente vai pegar o nosso data array, que é o que tem todos os itens com todas as larguras, né? E aí eu vou fazer um filter. Tá? E nesse filter ele vai receber o item e o index também, que a gente vai precisar trabalhar com os dois, do mesmo jeitinho que a gente fez lá anteriormente, tá? E aí a gente vai retornar um if aqui, mas vamos fazer o if primeiro. If. Aí eu vou falar assim, ó, o que vai ser o index? O index tem que ser esse valor aqui, o index que a gente vai comparar, tá? Do item que tá sendo analisado versus o nosso Prev Item Index. Então, vou copiar daqui. Eu vou falar assim, ó, se o index que está chegando do array, index, for igual ou maior ou igual, ele pode ser igual? Não, ele não pode ser igual. A gente tem que somar só os itens anteriores a ele. Então, se for menor que ele, é só isso aqui. Se for menor que o cara que precisa entrar na tela de volta, retorne ele. Return item. E aí ele vai criar um array com esse item. Beleza. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa guardar esse filter aqui numa variável para a gente poder usar, que vai ser um novo array, né? Então, eu vou chamar aqui de... A gente chamou como aqui antes de como translated, né? With. Eu acho que a gente vai ter que atualizar essa variável aqui, na verdade, tá? Porque senão na hora que a gente for clicar para frente vai dar ruim. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu vou guardar em outra por enquanto e aí a gente vê se depois vai ter que ser essa aqui mesmo. Então eu vou guardar em outra aqui, eu vou chamar ela de let, porque é um valor que vai variar, né? Dependendo do clique. Eu vou chamar então de alter items, tá? Que são os itens que estão para fora. Beleza. E aí o nosso alter items, agora a gente precisa fazer um reduce neles, porque eles vão ser um array novo só com o valor dos itens que estão de fora. A gente já tem a nossa funçãozinha de soma aqui, então eu só vou usar ela, que ela já roda um reduce.
Então tá, eu vou fazer agora o quê? Eu vou somar o valor que vai ficar aqui de fora. Então se eu tenho esses dois caras aqui para fora e eu quero voltar esse primeiro cara aqui, vai somar só o valor desse aqui. Se tivesse aqui, ele ia somar... Ele sabe que eu quero voltar esse aqui para dentro, então ele ia somar 1 e o 0. Então vamos lá. Então vai ser o quê? Order items. Eu preciso guardar isso aqui numa variável porque eu tenho que passar isso aqui depois como translate x, beleza? Então, tá, vamos lá. Eu vou guardar isso aqui como let também, porque vai ser um valor variável, né? Não vai ser uma constante. E eu vou chamar de slide ou translated, né? Translated items prev, tá? Porque a gente está no prev. Talvez eu tenha que renomear o outro então como next, né? Para ficar bonitinho. Que aqui, como que eu chamei no outro mesmo? Eu chamei de translated with, tá? Então eu vou colocar translated with. Tem aqui e aqui, ó. Então eu vou renomear esses aqui para next. Então tem que renomear aqui também para next. E o de baixo aqui vai ser a mesma coisa, só que prev, tá? Só para ficar a nomenclatura coerente. Então esse aqui vai ser prev, porque a gente está dentro do prev. Beleza. E agora aqui eu quero fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar um console log para ver se a nossa soma aqui funcionou, tá? Então eu vou dar um console log nisso aqui, console.log, para ver se a gente está conseguindo somar a largura dos itens que estão de fora lá. Vamos lá ver, e tem que ser quando eu clicar nesse aqui, cliquei, tá me logando só 0, o que significa que não tá muito certo. Ou talvez tá porque eu não desloquei nada para a direita, né? Vamos deslocar aqui um. Agora deu erro aqui na variável que eu renomeei. Eu devo ter renomeado errado aqui em algum lugar. É aqui, ó. Ela precisa ter o mesmo nome agora aqui em cima também. Que tem que ser o quê? Next. É isso, né? Agora sim eu acho que vai dar certo. Então vamos lá. Eu vou 1 para frente, 2. Vamos tudo, vai. E agora eu tenho que dar 1 para a esquerda e ele tem que me logar aquela soma ali que a gente acabou de fazer a lógica. Vamos ver. Sim. Agora tem que ser outro valor. Não foi outro valor. Ou seja, está faltando a gente atualizar alguma coisinha aí ainda. Mas já está no caminho, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o translate aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz para esse cara ir para frente. Agora eu faço para ele voltar, né? Então eu vou copiar daqui e vou jogar aqui, ó. Deixa eu tirar esse console log que a gente não... Na verdade, só vou guardar ele aqui, recortar ele aqui por enquanto, tá? Então aqui vai ser esse cara aqui, só que ele precisa saber quanto que ele vai deslocar. E o quanto que ele vai deslocar é o tanto que está guardado aqui, ó. Tá? Então vai ser aqui. Beleza, então vamos ver agora se vai funcionar. Vou 1, 2 para frente. Ó, deixa eu só recapitular que agora aqui a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Eu tenho shape deck e rodas, 1 e 2 para frente, certo? Então vamos lá, o rodas é o 2, né? Então vamos lá, 1, 2, beleza. Quando eu clicar aqui para voltar, o rodas tem que ficar bonitinho aqui encaixado. É isso que a gente fez até agora, essa é a lógica, tá? Então vamos ver, cliquei e não deu certo. A gente vai ter que ver por que não deu certo agora. E eu acho que eu já sei, é porque a gente não está multiplicando o valor aqui para ficar negativo, tá? Então, olha só, a gente faz isso aqui numa nova variável aqui, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa de cá. Então a gente tem que fazer essa nova variável, eu vou chamar ela de... eu vou renomear a de cima lá agora para next também, para fazer a de baixo como prev, tá? Então essa aqui vai ser next aqui, e eu tenho que renomear ela aqui, ó, next, tá? E aqui também, ó, next, beleza. E agora eu tenho que fazer o prev aqui. Então vamos lá. Vai ser let... como é que chama aqui? Slide with... aqui vai ser prev. Então vai ser slide with prev. Beleza. Que vai ser igual ao quê? A esse cara aqui vezes menos 1, né? Para ficar ainda o valor negativo e tal. Então vai ser esse cara aqui vezes menos 1, tá?
E aí, então, é esse cara aqui agora com o valor modificado que a gente passa aqui, ó, tá? Que já é o valor menos 1. Vamos ver se deu certo? Tô empolgado aqui porque eu quero que dê certo, né? Então vamos lá. 1, 2, e aí mesmo exemplo. Agora se a gente... O rodas é o 2, né? Se eu clicar aqui, o rodas tem que ficar encaixado bonitinho aqui. Cliquei e funcionou. Massa demais. Vamos mais um? Voltei mais um e agora não funcionou o próximo. Então a gente precisa atualizar agora para que o primeiro item, que é o Shape Deck, volte também. Vamos ver se a gente já consegue fazer isso agora nessa aula. Como que seria essa lógica, então? Se a gente pegar a partir do primeiro item aqui, ó, a gente fez esse tratamento aqui de valores aqui e tal, porque eu preciso somar alguma coisa, mas talvez aqui no de baixo não vai ser a mesma lógica, tá? Aqui a lógica está acontecendo da seguinte maneira, vamos recapitular que a gente vai entender certinho. Então eu tenho uma soma dos itens que não são os itens que vão entrar na tela, né? É o item que vai entrar na tela menos os anteriores a ele. Beleza. Então aqui eu vou fazer um console log nesse valor aqui para a gente visualizar o que está acontecendo a cada clique. Vamos lá. Console.log. E aí a gente vai conseguir visualizar porque que o valor não está trocando. Então tá, vou 1, 2 para a direita. Agora eu vou voltar 194, tal. Esse 194 aqui agora está guardado nessa variável aqui. E o que acontece? Eu preciso falar que agora não é mais 194, que depois que ele executa o translate, ele precisa atualizar para novos valores. Então essa soma aqui, ó, tá? Ela tem que ser outro valor agora referente aos itens que estão lá dentro. Então eu vou precisar rodar isso aqui de novo, tá? Para atualizar esse cara aqui, que atualiza esse aqui, por sua vez. Tá. Então, recapitulando aqui toda a história, não sei se você compreendeu aí, mas por agora a gente está com 194 aqui, tá? Só que quando eu clicar de novo, não pode ser 194, precisa ser agora o valor dos itens remanescentes lá, da largura dos itens remanescentes. A gente calcula a largura daqueles itens aqui nessa variável. Então é essa variável aqui que a gente vai precisar atualizar ela, tá? E a gente atualiza ela rodando ela de novo, tá? Então se a gente vai rodar ela de novo, a gente tem que chamar ela de novo fazendo a mesma coisa. Só que aí o nosso alter items, ele tem que estar atualizado, tá? E ele vai estar atualizado se ele rodar de novo esse filter nosso aqui. Então, teoricamente, quando a gente clica uma vez, a gente tem que atualizar os dados antes da gente sair do ciclo do nosso listener aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clica, o nosso alter items vai rodar, ele vai saber quantos itens tem lá dentro, beleza. E aí ele vai dar pra gente, então, guardar tudo nessa variável. Chegou lá no final, a gente vai precisar passar o quê? O nosso data array, essa lógica aqui, ó, é no prev item index, tá? Então, pronto, resolvido. É esse cara aqui que a gente vai precisar diminuir 1 nele, tá? Exatamente isso. Então tá, é só isso. Agora sim eu peguei o fio da meada aqui, porque a gente vai diminuir 1 nele, então quando a gente clicar de novo, aí se lá estava 3 antes, ele vai somar o 0, 1 e o 2, então. Só que se a gente chega aqui no final e diminui 1 para ele, da próxima vez, então ele vai diminuir, ele vai entender que já entrou 1 para dentro e vai somar menos itens, né? Ou seja, menos 1 item. Então esse cara aqui agora, se aqui ele começou em 1 e a gente soma 1 nele toda vez que clica para frente, quando clicar para trás a gente decrescenta 1. Então vai ser menos igual a 1, tá? E eu acho que a gente vai acabar tendo que inverter esse outro aqui também, do next, tá? Mas vamos ver se funcionou aqui agora a lógica do prev, tá? Porque quando eu clicar de novo e ele for rodar aqui, ele já vai estar com outro número aqui agora, e aí a soma que é rodada logo aqui, pegando esse array aqui,
vai ser diferente. Então é isso mesmo, acho que deu certo, tá? Vamos lá conferir. Eu vou atualizar, vou jogar 1, 2 para frente. Então agora eu vou voltar, tem que ir no rodas, beleza? E se eu clicar de novo, se a minha lógica aqui funcionou, agora tem que voltar no Shape Deck. Voltou, massa. Acho que vai estar com problema aqui agora, quer ver? Vou clicar de novo. Não está com problema, ele está logando aqui os cliques normal. Então vamos ver agora se vai para frente. Cliquei e deu ruim. É isso aqui que eu imaginava. E isso aqui a gente vai corrigir na próxima aula. Então eu te vejo na próxima aula. Valeu!